a choice. You are the father! Representação é um conceito amplo que se relaciona a muitas esferas do cotidiano. Língua, mídia, economia, política, cultura e a própria identidade social. Entender como as diversas formas de representação operam é crucial para compreender como o poder funciona. Quando utilizado por estados e capitalistas, a representação pode ser uma poderosa ferramenta de manipulação, privação de direitos e opressão. A representação é normalmente entendida como uma descrição visual, escrita ou auditiva de algo ou alguém. De modo geral, pode se referir ao que as imagens significam e como adquiriram esses significados. Pode se referir também ao processo pelo qual um indivíduo passa a servir como representante de certa comunidade, partido político ou ideologia. O conceito de representação é importante para o anarquismo devido ao seu papel na produção e reprodução das hierarquias sociais e políticas. Perspectivas anti-autoritárias analisam e entendem como a representação determina os parâmetros do que é considerado verdade, do que é visto como normal, do que devemos pensar das outras pessoas e sobre nós mesmos. O uso da representação como uma forma de poder e um meio de controle existe há séculos. Grandes nações têm mantido seu status não só através da mobilização da força militar, mas também através da disseminação de ideologias. E uma das mais bem-sucedidas maneiras de difundir ideologias é através da ideia de representação. A história da colonização não é só uma série de conquistas militares. É também a história de decretos religiosos, literatura ficcional, escritos acadêmicos, relatos científicos e exposições de museus. Os países da Europa Ocidental criaram uma imagem do outro para descrever indivíduos, comunidades e nações inteiras que não pertenciam ao grupo dominante e eram, portanto, diferentes em alguns aspectos fundamentais. Em outras palavras, pessoas passaram a ser marcadas como distintas da norma ou a ser mais valorizadas ou desprezadas, dependendo de como eram representadas. A subjugação a longo prazo das pessoas colonizadas, através desse sistema racista de representação, está na base desses sistemas culturais e políticos colonizadores. As representações coloniais de certas etnias e grupos raciais estão profundamente ligadas a outras formas de opressão, como a supremacia branca e conceitos patriarcais de gênero. As classes dominantes perpetuam seu controle criando imagens e estereótipos de inimigos comuns. Seja esse inimigo incorporado na figura de terrorista, imigrante, homossexual ou anarquista. Isso pode ser usado para inflamar sentimentos patrióticos e desenvolver uma noção de nós contra eles, aliando um segmento da população a seus governantes através de laços compartilhados de identidade. Esse uso da representação foi fundamental para a formação de Estados-nações. E até hoje, representações que desumanizam inimigos internos e externos permeiam a cultura popular. Isso molda o inconsciente coletivo e força novas formas de alianças reacionárias. Representação é a força vital da política. Ela está em jogo sempre que atores políticos defendem certas políticas ou agem em nome de terceiros na esfera política. Na democracia liberal, representantes eleitos são vistos como reflexo da vontade da maioria. Esses políticos alegam representar os interesses de eleitores, para garantir que tenham voz na elaboração de políticas públicas. Essa é uma mentira que engana menos pessoas a cada ano. Seja um Estado governado por instituições democráticas liberais, ditaduras militares, governos unipartidários ou dinastias hereditárias, a representação é a chave para a manutenção da legitimidade do poder. Por trás das cortinas, trocas de favores, visões de mundo, competição, manipulação, nepotismo e um leque de dinâmicas sociais ocultas sempre influenciam em como a autoridade é apoiada e mantida. Mas para o público,
instituições estatais sagradas e líderes carismáticos são apresentados como representação de conceitos abstratos, como o governo de maioria e a liberdade de uma nação. A democracia representativa promove a ideia de que a única forma para exercer poder é escolhendo quem irá nos representar. Isso nos desencoraja de aprender como exercer o poder por nós mesmos. Não é só a democracia que faz isso, embora seja mais eficaz em suas ilusões. Todas as instituições governamentais restringem indivíduos à passividade e subjugação. Então confiam na linguagem da representação para manter hierarquias e divisões que desempoderam o povo a tomar ações coletivas. A ideia de que pessoas comuns são participantes ativas em um sistema político que busca o bem comum é uma mentira confortável que serve para esconder o fato que somos, mais ou menos, apenas espectadores de uma disputa entre as pessoas no poder. Temos que entender e combater a forma como diversas instituições usam a representação para nos manter divididos, impotentes e presos ao sistema dominante. Políticos, corporações, meios de comunicação, organizações religiosas e ONGs continuam a espalhar ideologias perigosas que resultam na marginalização, subjugação, preconceito, microagressões e mesmo mortes generalizadas. Os efeitos prejudiciais da representação predominante acerca da raça, gênero, etnia, religião, sexualidade, entre outros, não podem ser ignorados. Ao mesmo tempo, não devemos cair no mito de que ser representados de forma mais positiva é o mesmo que libertação social, política e econômica. As maneiras como as pessoas são vistas e como elas veem a si mesmas são componentes essenciais da luta revolucionária. Mas nos regimes capitalistas, democráticos e liberais, noções de igualdade são constantemente confundidas e engolidas pela representação. Ao cooptar as formas com que movimentos radicais históricos lidaram com suas próprias opressões, grandes corporações, organizações sem fins lucrativos e instituições acadêmicas tentaram priorizar passos reformistas e não violentos em direção a uma representação mais progressista. Essa tática política comum coincide perfeitamente com o crescimento da globalização neoliberal e seu crescente foco no individualismo. O neoliberalismo converteu o mercado global em uma reserva mundial de mão de obra. Isso foi acompanhado por uma ideologia que dá grande ênfase à privatização e a responsabilidade individual. Nesse sistema, os estados e o capital têm usado a representação para construir a ilusão de uma comunidade global. Eles usam o aumento da diversidade dentre as classes dominantes para corroborar a ideia de que mercados livres e abertos são evidência de quão democrático e tolerante é a ordem neoliberal. O neoliberalismo transformou a representação política de uma estrutura para lidar com o racismo, o sexismo e todas as outras formas de injustiças que se desenvolvem no capitalismo em uma demanda para diversificar a elite política e econômica sem abordar a imensa desigualdade de renda que constituem a base material da opressão. Como resultado, um novo tipo de universalismo multicultural prosperou. Um que celebra a diferença, mesmo quando ignora os problemas sistêmicos do mundo real. Atualmente, as habilidades do capitalismo para lucrar em cima da representação de comunidades marginalizadas é mais evidente que nunca. A internet incentiva a criação e constante adequação de múltiplas contas e identidades, sugerindo que nossos perfis nas redes sociais retratam diferentes lados de nós mesmos para o mundo exterior, de formas infinitamente customizáveis e únicas. O chamado capitalismo tardio distorce nossa percepção do poder de representação. Ao invés de atingirmos a igualdade, estamos vendendo um produto. Uma representação de igualdade de um dos sistemas que nos tornam desiguais. A representação não apenas molda um aspecto da nossa cultura, ela impacta nosso senso de realidade. E são as pessoas que criam esses sistemas de representação de massa que acabam determinando o que é a realidade. Isso nos mantém presos em um espetáculo infinito, sem confrontar honestamente nossa privação e alienação sistêmica. É uma armadilha que está sempre em transformação para manter o status quo e que nunca alcançará a raiz estrutural da desigualdade.
devemos rejeitar o aumento da representação como objetivo final e como necessária para a mudança social. Em vez disso, devemos focar em construir novas maneiras de celebrar nossa diversidade e promover nossos próprios meios de produção artística e cultural. Isso significa que qualquer representação em que tomarmos parte deve priorizar a autenticidade, o empoderamento coletivo e um ímpeto explícito de construir um novo mundo mais libertador. Tudo isso enquanto desafiamos a ordem mundial atual. O anarquismo rejeita a ideia que qualquer pessoa pode representar genuinamente as necessidades de outra. Rejeita a ideia que quem está no poder deve coordenar os desejos e interesses das pessoas. Na base da filosofia anarquista, há um profundo desejo por um mundo interdependente e ingovernável. Nenhuma representação ou representante dentro de um sistema de massas nos ajudará a construir esse mundo. Nós devemos fazer isso por nós mesmos.